Eu fui descobrindo ao longo do tempo, e depois que eu conheci o Bert Hellinger, uns 6 anos para cá, que eu comecei a ler os livros dele e tal, isso ficou mais claro ainda, que a nossa relação, curiosamente, nós mulheres somos muito misteriosas. Por que nós somos misteriosas? Porque a nossa mãe, que é o modelo de mulher que nós tivemos, tenhamos nós convivido muito com ela ou não, enfim, seja lá o que aconteceu na sua história, as nossas mães foram um mistério para nós. Nem sempre a gente conseguiu desvendar. Para uma menina, é muito difícil conseguir desvendar o universo feminino de uma mãe, a força da mãe, a fraqueza da mãe e tudo mais. E eu fui percebendo ao longo do tempo que a forma como uma mulher se conecta com outra mulher tem tudo a ver com a relação que ela estabeleceu com a mãe dela. Então, eu percebo, por exemplo, na postura das mulheres, quando ela consegue estar diante de outra mulher de uma forma tranquila, serena, relaxada, sentindo que a outra mulher pode trazer algo de bom, pode acrescentar algo, pode ser uma parceria para o mais. E quando ela entra numa postura onde ela sempre está com o pé atrás, sempre está desconfiada, sempre entra num movimento de competição, que é um movimento masculino. E também, quando, de uma outra maneira, ela não está competindo, mas ela tem um nariz assim um pouco para cima, sabe? Ela está num movimento de muitas exigências. Ao longo do tempo eu descobri que essas exigências geralmente dizem respeito a exigências e queixas que a gente tem em relação, e críticas que a gente tem em relação à nossa mãe. Então, uma das grandes ferramentas que eu costumo oferecer para as mulheres é essa reflexão e também ferramentas e exercícios sistêmicos que ajudam cada uma de nós a perceber como é que foi a minha relação com a minha mãe e com as mulheres lá de casa. Como eram as mulheres da sua casa? Elas eram autoritárias, bravas, elas eram submissas, retraídas, elas eram guerreiras, eram alegres, conectadas com a vida, eram mulheres tristes, eram mulheres que estavam olhando para a morte, eram mulheres loucas, eram mulheres... Como elas eram? A forma como você aprendeu a olhar para essas mulheres, a relação que se estabeleceu, as críticas e julgamentos que existiram em torno dessas mulheres, elas estão presentes dentro de você. E muitas vezes, liberar esse caminho de volta para casa, de conexão profunda com você mesma, exige que você solte coisas, solte julgamentos, que você solte críticas, e que talvez você possa olhar para a sua própria história, para a sua própria relação com a sua mãe e com outras mulheres de uma maneira nova. Talvez algo possa se mostrar para você. E é claro que na nossa relação com a nossa mãe tem muito amor e tem muita dor. Talvez seja a relação mais delicada, mais bela, mais íntima e mais complexa, e às vezes até mais difícil que a gente tem na vida.